E o nosso amigo, será que fez o procedimento lá? Ele mandou bom dia, mandou não sei o quê. Ô, Aurélio, eu acho que não, que mudaram, né? Falou na terça-feira. Ele falou que ia fazer dia 2, É, só se for mais tarde. eu não vi no zap, eu não vi hoje. Não tem nada também de... A digníssima ex-presidente já fizeram, né? Ah, tá louco para voltar a fazer o programa. Eu imagino. Vamos nos sintonizarmos com o momento do Santo Evangelho. Ao som da melodia que acalenta os nossos espíritos, nos interioriza para que possamos refletir um pouco sobre esse momento, na alegria do nosso reencontro semanal, dessas memoráveis quinta-feira. Nós vamos nos entregando a essas atividades que num dia tão longo pouco fazemos para estarmos ao lado de Jesus, para nos conectarmos com o Pai Celestial através da oração, através da nossa doação. Por isso, vamos deixar que os acordes musicais ganhem foro de intimidade com o nosso corpo físico, com o nosso espírito, com a nossa alma, deixando de lado todas as nossas preocupações e ansiedades, para nos sintonizarmos no Divino Rabi da Galileia e dessa forma darmos as boas-vindas aos mentores do trabalho que já estão adredemente preparados para esse fim, e aproveitamos também para dar o nosso abraço, nosso carinho, estima e consideração a todos os convidados para esta Santa Ceia, nós outros desse lado e os amigos espirituais do outro lado da vida, para que possamos dar por iniciados os trabalhos sobre o beneplácito da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós conseguimos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Dona Célia, por favor, a senhora escolhe para nós. Página 100. 100 cravado? Capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Sim, senhora. Para que Deus nos perdoe. Eu gostaria de, antes de iniciarmos a leitura e efetivamente o estudo, que também é estudo, dividir com vocês um sentimento sobre a nossa condição de sermos espíritas, né? Porque muita gente acha, e eu sei que vocês há tanto tempo na doutrina sabem, que ser espírita resolve todos os nossos problemas, né? Todas as nossas dificuldades serão resolvidas sendo espírita. Daí porque as pessoas mudam de religião, claro que nem todos por isso. No meu caso, por exemplo, nessa encarnação,
Eu sempre tive vocação para o catolicismo, me entreguei. Depois de muitos anos que eu acabei dando-me conta de que os meus sentimentos batiam mais com os princípios que estavam aqui e respondiam às minhas interrogações. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: se você pensa que seus problemas vão acabar agora, que se tornou espírita, está enganado. Agora é que seus problemas começam com a nova realidade. Eu me lembro que, e com certeza vocês sabem, que o Dr. Bezerra de Menezes, quando ele vai despedindo-se de uma assembleia, ou de uns comentários que ele fez, ele fala: nós, espíritos e espíritas. O que quer dizer que do outro lado está cheio de espíritos que não são espíritas, né? Mas é assim, ser espírita se obriga ao autoconhecimento, isto é, nem sempre prazeroso, porque nós temos que responder pelo aquilo que fazemos com consciência. Se não tem ninguém a quem culpar, veja como essas anotações que eu trouxe são importantes. Se não tem ninguém para quem culpar pelos problemas diante do livre-arbítrio, compreende-se que não se pode revidar e ainda por cima a oferecer a outra face. Não se acredita que se deve descansar e ir para o céu após a morte em eterna contemplação. Há que se ter consciências de que cada um cai do céu, de que nada cai do céu em forma de bênçãos ou milagres, mas tudo é fruto do trabalho, da renúncia e do sacrifício. Não é lícito a ninguém atirar a primeira pedra, e nem tampouco a última. É indispensável se aprender a difícil arte do desapego material e afetivo. Na abnegação se reconhece a força lapidária da dor e se conhece o caráter do bem-sofrer. Ser espírita impõe-se ao candidato a virtude da humildade, para se reconhecer como espíritos em evolução, portanto, ainda inferiores, vivendo em um dos planetas de provas e expiações. É impositivo não julgar para não ser julgado. A retribuição do mal com o bem entra sempre pela porta estreita. Conscientizar-se da responsabilidade de ser trabalhador da última hora, a difícil tarefa de dar gratuitamente o que gratuitamente recebeu, agradecer aos inimigos a oportunidade de exercitar as virtudes, amar mesmo quando não for amado, entender que o mais importante é ter religiosidade do que ter uma religião. Em síntese apertada, não será fácil ser espírita, em razão dessas lianosas considerações, questões que a consciência relembra a necessidade de vigilância o tempo todo. Em suma, ter consciência das irrelevâncias do mundo físico, aprendendo a estar, entre aspas, nesse mundo, sem ser, também, entre aspas, deste mundo, o que nem sempre é fácil, conforme anotado pelo confrade Raul Teixeira, ao dizer que ser espírita é para quem aguenta. Então eu trouxe essas reflexões para nós podermos meditar, mas mais, na verdade, como um presente para o Ayrton, para que ele veja o nosso trabalhinho aqui. Muito bonito, né? Olha só as portas do Dona Célia. Bem feito. Tudo que fizeres, fazei bem feito. É verdade. Aí, por que fazer bem feito? Ayrton, porque sou eu que faço, eu quero pôr o meu melhor. Então tá aqui, amigo, com a rosinha do Paz e Amor. Rosinha do Paz e Amor. Obrigado. Bom, iniciado assim, ó, as nossas reflexões, falando sobre coisas boas, não é? E vamos então partir para o estudo, porque não é porque nós estamos só nós três aqui, a senhora sabe muito bem que nós só somos os iniciadores, né? Por favor. Então, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Antes de eu ler, vou falar ontem, quando você estava atendendo aí, né?
Seu Hortalino veio. Ai, meu amigo Hortalino. A senhora sabe, eu tenho um apreço muito Eu não grande, conheço ele, mas muito grande por ele. Eu chamo, ele sabe que eu chamo ele de mestre, né? Porque quando eu comecei na doutrina espírita, foi ele que me impulsionou. E aí eu fiz amizade com a avó Zolaide, a mãezinha dele. E como já conhecia o Paulo por causa da profissão, né, das nossas atividades, e o irmão dele, o Carlos, que eu tenho muita consideração, que até hoje tenho amizade com eles, eu fazia ternos, os meus ternos era o Carlos que fazia. E um dia eu cheguei lá para experimentar o terno e eu vi o Hortalino e falei, quem é essa figurinha aí? É o Hortalino. E aí nós fomos aproximando mais a amizade. Aí a avó Zolaide, também uma médium extraordinária, tudo da casa aqui, né? E ele que segurava o Paz e Amor assim, com as duas mãos. Ele que organizava tudo, organizou os trabalhos de terça-feira. Ele tinha uma mediunidade, tem uma mediunidade extraordinária. E aí comecei a frequentar, frequentava assim, né? Vinha um pouquinho, eu sumia, viu, Ayrton? Cada uns 30, 60 dias, sumia do mapa. De vez em quando eu lembrava, falei, eu preciso ir lá, que lá é gostoso. E eu tive a alegria de ter caminhado com o Hortalino, com a avó Zolaide também, que já faleceu. A vozinha é um amor. Conheci também o pai dele. E sou amigo do Carlos até hoje, né? E tenho a alegria de dizer que foi o meu mestre, foi o meu orientador. A casa dele ficava cheia de gente. Eu morava ali na Paulista, né? Era caminho de casa. Então todo dia nós fazíamos chacrinha lá, 5 horas da tarde, 5h30. O Paulo passava e eu passava. Ele queria o livro. Ele falou assim para mim, nossa, como isso daqui está diferente, né? Tudo diferente. Eu falei assim, mas você já veio aqui? Eu não saía daqui. Ele falou, mas ele não falou quem ele era. Depois que a Regina falou assim, é o senhor Hortalino, Célia. Ele veio primeiro no Fernando, né? Da Silvia lá. Depois estava terminando o trabalho e a Daniela estava comigo, estava atendendo a Daniela. E ela veio até uma entidade, nunca vi que veio, sabe, nela, uma entidade bem avançada mesmo, que não tinha forma. Ela era assim, a Daniela falou que ela era que nem um véu, assim, só. Você vê. Fluídico, né? Ela não conseguia nem falar, porque ela falou que aqui o ar é muito pesado. Ela queria falar com alguém, que falasse com ela, para ela ensinar as coisas que ela sabia. Aí ela veio e a Daniela ficou meio assim, depois que ela foi embora. E acho que o Fernando parou, né? Ele foi na Daniela. Aí ele falou assim para mim, cadê aquela biblioteca que tinha aqui? Cheinha de livro. Eu falei assim, acho que levou lá para cima, né? Ele falou assim, mas aonde para cima? Eu falei, aqui mesmo, só que é um prédio aí do lado, de cima. Ele falou assim, mas por quê? Eu falei, porque começou a vir muita gente e a gente tem que dar espaço para as pessoas, né? Eu acho que o Hortalino estava mais se referindo à biblioteca dele. O Hortalino tinha uma biblioteca fantástica, e ficou com o Paulo. Ele queria o 14º livro, não sei do quê. A Daniela falou que ela via sair assim o 14º livro da prateleira, que nem acho que ele imaginava, né? Ela via sair. Aí eu falei assim, Deus deve estar lá em cima, né? Depois que... Está com o Paulo, né? A biblioteca do Hortalino, porque o Hortalino trazia, por exemplo, essas palestras que nós fazemos, o Hortalino, por exemplo, se fosse o seu dia, ele te daria o tema e daria os livros, junto para você fazer a pesquisa. O Hortalino era professor, colega seu, né? Diretor do colégio. Quando que ele era? Não lembro. Eu ouvia falar dele. Ele era diretor do colégio aqui, não sei, foi uma série de colégios. Mas, e a casa dele estava todos os dias cheia.
O pessoal ia lá para consultar, para perguntar para ele, para isso, para aquilo. Ele que, só para ter uma ideia, o Hortalino está nos ouvindo com certeza, porque as vibrações chegam, né? Quando eu comecei a dar paz, eu fiz o curso com ele. E depois eu não tenho essa sensibilidade assim tão aguçada, nunca tive. Mas eu queria servir, eu queria dar paz. E aqui nós temos no fundo, sabe, nos passos, quando eu ia para lá, ele olhava assim para mim e falava, espera aí. Porque tinha um que queria dar paz comigo, mas não era aquele que tinha que trabalhar comigo. Era um Hortalino médio vidente, auditivo. Dava umas duras até nos espíritos. Uma terça-feira ele deu uma dura, ele falou, mas vocês têm que arrumar esse negócio que conversa. Mas era um espírito de carteirinha. Assim, cadê os meninos daqui? Eu falei, ele falou assim, um está aqui, mas cadê o outro? Eu não sabia de nada, né? Falei assim, vai ver que ele está em alguma outra sala por aí, né? E é os filhos porque na época acho que eles eram meninos, filhos da Creuza. Os filhos da Creuza, aquela que vem aí de noite. E um estava na nossa sala mesmo, ele fica na nossa sala, Eduardo. E o outro irmão dele fica na sala do seu Pires. Ele falou assim, então eu vou ver se eu acho ele. Aquele outro lá era meio peralta, mas eles são bonzinhos. Mas o Hortalino está aqui sempre conosco. Eu acho que ele tem uma direção na casa. Quando que ele morreu? Faz mais de 10 anos, 15 anos. E Ele morava onde? morava na colina, na Avenida Paulista, lá em cima. Ele era amigo do seu Bento. O seu Bento era diretor de escola também, e ele foi meu professor. E você lembra aquele episódio lá que teve você, que você foi abastecer seu carro lá? Foi em 2002. Aí ele morava na rua Guanabara. Quando a Ailton ficou doente, e eu nem sabia ainda que ele tinha levado ele para fazer ultrassom, né? E não sabia ainda. Aí eu deixei ele no banco, ele ainda estava trabalhando, e eu subi para casa, parei naquele posto que tem na Paulista ali, que de vez em quando fecha, depois abre. Eu parei lá para pôr gasolina. E eu estava assim, mas eu estava preocupada, né? Porque eu estava com uma coisa que a gente não sabia o que era. E aí chegou um homem, ele estava encostado assim, nem sei se ele estava, acho que ele estava pondo gasolina no carro, sei. Ele falou assim para mim, a senhora está preocupada, né? Eu falei, estou, né? A senhora está com algum problema? Aí eu falei, meu marido que está doente, né? Ele virou para mim e falou assim, você não precisa ficar preocupado, porque é grave, mas ele não vai acontecer nada com ele. Aí ele começou a conversar, comecei a perguntar as coisas para ele, começou a conversar e falou assim para mim, olha, se a senhora quiser falar, quando a senhora quiser falar comigo, eu moro aqui na rua Guanabara, falou até a casa que ele morava, mas agora eu não recordo mais. Estava tão assim, meio desarvorada, como... A rua Guanabara é de cima, né? A casa dele era quase na esquina, porque lá não tinha aquele posto. Eu morei na quadra de cima, na Guanabara. Então, assim, o seu Hortalino, esse homem que falou comigo, era magrinho. Magrinho, Hortalino é magrinho. Bem magrinho, de cabelo assim, meio grisalho já. Será que era ele? Pode ser, por que não? Então, Mas ele falou para mim, a senhora não fica preocupada. ele está falando para mim que é para nós trabalhar. Desculpa, amigos, essas reminiscências, vocês sabem que nós precisamos dessa reminiscência. Eu só queria falar que o senhor fala sempre dele, né? Falo porque é o meu mestre. Então, deixa eu começar hoje. Pode começar. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Evangelho segundo São Mateus. Se perdoardes os homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas, se não perdoardes ao homem,
quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, aproximando-se, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. São Mateus. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, tivesse mesmo este último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo, impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita, em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Entendeu? Vai, Ayrton. Em tais circunstâncias é possível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Interessante, essa bem-aventurança, aqueles que são misericordiosos, e no Evangelho segundo São Mateus, tal como está aqui, apenas para nós refletirmos, traz toda a verdade da caridade, né? Como é que a gente vai querer perdoar, e nós queremos que os outros nos perdoem? É impressionante, nós queremos sim. Eu digo isso, Arthur, de cátedra, não é por ouvir dizer, eu digo de cátedra, porque eu, quando estou errado, e hoje eu tenho mais consciência, mas durante a minha longa trajetória, que é uma vida quase provecta já, né? Só mais 10. Então, eu sempre quero que os outros me perdoem, que sejam tolerantes comigo. Até hoje eu falo isso, com essa idade avançada. Eu falo, tenha paciência comigo, eu sou idoso, não começa a exigir muito de mim, que minha carga não cabe. Mas nós gostamos que as pessoas tenham essa compaixão com a gente, né? Tenha tolerância, que eu hoje ando mais devagar. Eu sou meio Almir Sater, né? Naquela melodia maravilhosa. Eu ando devagar porque já tive pressa, né? Então, eu vivo falando em casa, agora que eu estou comentando o Evangelho é o nosso dia a dia, né? A nossa vivência na nossa casa, na casa espírita, os lugares onde trabalhamos, com quem interagimos. E aí me veio a memória, de vez em quando eu falo isso em casa, vocês têm que ter consideração comigo, eu já estou velhinho, mas em casa eu sou o melhor. A senhora sabe que eu sou o melhor. Eu estou... Oh, Jesus, mestre querido, eu sou o melhor de todos. É um apostolado, né? A Yarinha está com 75 anos, mas ela anda mais do que trôpega.
Eu ainda levanto. E dói aqui, dói ali, dói em tudo quanto é lugar. Boa tarde, Cido. Boa tarde. Então, mas eu de vez em quando me surpreendo, falo, os meus netos têm 17 anos. Eu falei, mas como vocês dormem até meio-dia, 1 hora? O pai já sai cedo, vai trabalhar, me viro, aí ficam bravos comigo, porque terça-feira nós temos o programa, eu levanto às 6 horas. E você também tem uma atividade intensa na terça-feira, né? Então eu estou fazendo esse laço assim amoroso para mostrar que esse evangelho é isso mesmo. A gente quer que os outros nos perdoem, não é? Mas pode, mas perdoar os outros, não. E é curioso como a história evangélica conta isso, né? Porque o Pedro, vocês sabem, ele era temperamental. E qualquer coisa ele já queria... Na verdade, quase todos os pescadores, pessoas de trato forte, de lida forte, ele chega para Jesus e fala, na minha linguagem, a régua dele era... E aí? Ô, mestre, vamos pôr um limite nesse negócio de perdoar e até quantas vezes? E para dizer que ele estava pensando, ele já falou assim, olha, já deu 7 vezes serve, tá bom assim? Porque às vezes a gente conversa com uma pessoa e no conversar a gente já deixa o que a gente pensa. Então ele já estava falando, podemos, mas tudo bem, eu aceito perdoar, mas 7 vezes está bom, o senhor acha que está bom? Imagina se Deus só perdoar 7 vezes. Já estava ferrado. Aí Jesus, com aquela docilidade do mestre, falar, Pedro, não é assim não, Pedro. Em verdade vos digo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O Pedro falou, meu que dá 490 vezes, né? Fazendo na vida inteira para perdoar, né? Mas aí, segundo aquelas histórias memoráveis do Chico, dizem que Emmanuel falou para o Chico que nós não aprendemos ainda essa parábola do Cristo. Eu falei, mas está tão claro, né? Não é 7 vezes, é 470, 490. O Emmanuel falou, mas não é não. E ele conta até uma história que não convém agora, mas para ficar dentro do liame que nós estamos falando. Ele falou, olha, Chico, o pessoal não entendeu, é 490 vezes cada pecado. Nossa, Por quê? Porque houve uma história lá, mais ou menos, que a pessoa disse, olha, eu sou evangélico, eu já aprendi que tem que perdoar 7 vezes, 490, que seja o que for. Eu estou com esse homem mais de 30 anos e, afinal de contas, ele é um bêbado, ele não sei o quê. Eu falei, meu Deus, aí eu fiz uma parafrase com a minha mulher, né, porque eu estou com 50. Aí eu falo de vez em quando para ela, eu falo, olha, Yara, você vai para o céu. Mas por quê? Eu falei, por quê? Fazendo as contas, quantos pratos de comida você já me deu? Já me aguentou 50 anos. Então, se a gente multiplicar, mas aí os 490 cada pecado, é a vida toda. É tudo. Ai, meu Deus do céu. Com meu pai, você viveu comigo mais do que você viveu com a sua mãe. Viveu 63 anos juntos. Pois é. Então, veja, a misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Essa história do perdão das ofensas, vocês já me ouviram falar isso algumas vezes. Eu não concordo com esse perdão seja esquecimento, porque é uma coisa muito simples. Eu não esqueço as burradas que fiz e não posso esquecer. Porque se eu esquecer, Ayrton, o que vai acontecer? Eu vou fazer de novo. Vai ficar burro de novo. Vou ficar burro de novo, não vou sair desse planeta aqui, não. Então, a verdade é essa, o perdão é essa docilidade, esse complemento de doçura que ele fala, porque a gente chega ao ponto de admitir que o outro pode errar, o outro tem o direito de errar. Por quê? Porque ele faz uma escolha. A escolha é pela opção daquilo que ele quer fazer. E o problema vai ser dele, né? E o problema é dele. O que você tem com isso? É interessante isso, mas o que você tem com isso? Eu me lembro, o Divaldo contando uma ocasião,
que ele sempre dormia tarde, né? Era 3 horas, quase 4 horas, estava cansado, ele pulando, nem deita, acho que. E psicografando isso, aquilo, e aí chega uma senhorinha lá e pega e começa a falar que precisava disso, precisava de dinheiro, e ele conta que, olha, o Nilson, amanhã a senhora vem aqui, e não sei o quê. E aí a mulher vai se matar, e ele ficou agastado, né? Porque a gente não fala às vezes, mas está aborrecido. Quando não, nós deixamos pela face transparecer o nosso estado emocional, que dá para ler na fisionomia da pessoa, no gesto, no gestual. E então o que aconteceu? Conta ele que a irmã Joana vem, Joana de Anjos aparece para ele sem palavra, interroga ele, por que está aborrecido? Ele falou, mas minha irmã, a senhora é meu guia, como é que não sabe que eu estou aborrecido? Ela quer se matar, eu já gastei todo o meu verbo com ela, e não adianta. Diz que Joana falou para ele, que eles me perdoem se estiver errado, mas estou relatando como eu colhi na fonte. Joana falou para ele, e daí, Divaldo, Deus deixa ela se matar? Diz que foi um choque para o Divaldo, porque ele falou, deixa. Então o que você tem com isso? E a mulher não se matou. Então é isso, a gente não tem que se meter no problema da organização social, da divindade. O cara quer fazer porque ele escolheu. Escolheu e às vezes, como diz o Divaldo, por puro egoísmo, o que se suicida, por exemplo, ou faz para às vezes dizer, você vai se sentir culpado do que eu me suicidei. Não pode não, você está escolhendo. Não é? Os pais cuidam dos filhos a vida toda, faz de tudo, até onde vai a responsabilidade do Evangelho ensina, até o limite que eu fazendo tudo, a responsabilidade é dele. A gente faz o que pode. O que eu posso. Então, quando morreu meu pai, que ele ficou doente assim bastante tempo, né? E eu tinha coisas que eu falava assim, meu Deus, se eu tivesse feito desse jeito, né? Talvez meu pai tivesse aí, comecei a me culpar pela morte do meu pai. Pode. Aí um dia eu li no livro Espírita também, falou assim que a gente na hora, naquele momento, você faz tudo o que você pode. Se não é para você enxergar o que você podia ter feito, a caridade... é porque não era para você fazer. Então, esse daí para frente é com Deus. Então, não pode se culpar. O Pai Celestial é onipotente, onipresente e onisciente. É com Ele. Nós não temos que se atrever. O Ayrton, eu estou falando muito. Por favor, faz uns comentários aí também sobre o tema. Nós estamos falando exatamente nesses bem-aventurados que são misericordiosos. Porque a gente reconhecer no outro essa intemperança já nos dá o caráter de ser misericordioso. Porque a gente não tem ainda um treino efetivo para essas coisas, mas o fato é que a gente vai passando pela doçura, a gente passa pela indulgência, é uma virtude fantástica. O indulgente, ele em vez de ver o defeito dos outros, ele acha quase que uma justificativa. Você está defendendo o cara que fez errado? Não, não é isso. Não é bem isso. Mas quem sabe se não aconteceu situações que o impediram. Acontece isso que a gente não sabe tudo e começa a julgar. E para perdoar, não pode julgar. Imagina quando Cristo, naquele monte Gólgota, aquele monte das caveiras, perdoa todos nós, com o que estavam fazendo para ele, ainda ele vai mais adiante. Ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não tinham preparo, eram nós mesmos. Nada disso, né? Eles eram absurdos, né? Então, exatamente. E agora... Na verdade, foi toda uma grande manipulação, né? E foi política. Foi, nós sabemos. Até hoje também. Aquela história do Caifás, não tem... Ele que queria, porque aquele negócio dos tablados lá, que Jesus falou, o que vocês estão pensando? Que é a casa do meu pai. Não é? Aquilo era tudo por mando de Caifás, que coordenava o dinheiro. Pegava os impostos. Tudo. Ayrton, faz um comentário breve aí para nós. Perdoar para que Deus nos perdoe. Você acha? Eu vou pôr uma questão para você, porque também os nossos irmãos aqui nos ajudam a refletir. Você acha que
perdoai para que Deus vos perdoe, é assim. Deus é um justiceiro. Se você não perdoar, eu não te perdoo. Será que é assim, Ayrton? Ou é até uma lei aí que de causa e efeito, qualquer coisa diferente, porque Deus não faz isso, não. Ele já organizou todo o universo. As coisas estão... você vai pagar pelo que você fez, pô. Não é? Então aqui, perdoai para que Deus vos perdoe. Você acha que essa frase não soa um pouco estranha para nós? O que você acha? Uma frase que foi colocada até no Pai Nosso, né? Nós vamos ver, né? Perdoa, né? Assim como eu perdoo, tal. Quer dizer, nessa circunstância, daquela maneira como foi colocada aí no próprio Evangelho que está aí. Mas era necessário pôr isso. Claro que é necessário, até pela circunstância em si, e principalmente para servir como servindo de alerta, né? Para aquilo que a gente pode fazer e deve fazer no dia a dia, deve procurar fazer. Porque tudo aquilo que nós vamos acumulando, o dano é pior para nós mesmos. Com uma injúria, uma coisa, a gente vai ficando com raiva aí, vai ficando. Se você, vamos dizer que você perdoe, mas mesmo como falou, né? Se perdoa, mas fica na tua memória, não tem jeito, faz parte da nossa... Tem que ficar. Faz parte da nossa própria consciência, né? Para você analisar os fatos, para você ver aquilo que você fez, as consequências que teve, e que de uma certa maneira poderia ter sido evitado se não tivesse ocorrido, e vale como experiência e vai ficar na tua memória, né? E tudo isso daí serve exatamente é um alerta muito grande que faz para nós, né? Da necessidade sim do perdão, primeiro até por uma questão mesmo espiritual, perene, que você vai levar. Você vai levar na lembrança, mas você não vai ter aquela coisa que fica, vamos dizer, que fica te remoendo mais constantemente. Essas coisas que a gente passa, fica ruim, fica na nossa memória, e normalmente são de sabores que a gente passa, e a gente sabe que... Para a gente não errar mais. Você estava falando, nessa colocação que você está fazendo, eu pensei o seguinte, numa coisa do próprio Evangelho. Por que tá desse jeito, que pode causar assim um impacto? Porque Jesus fez essa promessa: não vos deixarei órfão, mandarei outro Consolador. E aqui nós estávamos lendo o Evangelho segundo São Mateus, né? Mas as explicações que vão vindo aqui é sempre dos espíritos mais elevados que vão esclarecer. Então eu não acho, pessoalmente, que o Espiritismo veio para reformar a pessoa. Ele veio para iluminar a consciência. Esclarecer. É isso, Cidinho. A pessoa pode até fazer coisa errada. Então, o que nós estamos fazendo nessa troca de ideias? Nós estamos ficando esclarecidos que a colocação assim, perdoar para que Deus vos perdoe, não é Deus que vai te perdoar, é você mesmo que vai restabelecer as suas conquistas. Vai reconhecer os... Você reconhecendo o teu erro, você fala, pô, mas eu não posso, eu fiz errado também, eu vou perdoar lá, que tá certo, porque o perdão faz bem para quem o concede, não para aquele que cometeu o erro, porque ele continua devendo. Aí é que tá, ele continua devendo. Perdoe, você perdoa? Nossa, que bom. Mas ele continua devendo. Você não carrega mais tralha. Ótimo, ótimo. Deixa isso para lá, não tem problema, Deus sabe como é que faz, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, eu não sou, deixa para lá. Mas aquele que cometeu o pecado, ele vai pagar. Vai pagar. Tintim por tintim. Aqui nessa terra, aqui nessa terra. Aqui ninguém sai. Eu acho que assim, a gente fala pagar, mas é uma maneira... A expressão pagar aí é no sentido de restabelecer... Ele reconhecer nele mesmo aquilo que ele fez para o outro. Restabelecer a energia, exatamente. Porque às vezes ele não paga, entre aspas, assim, né? No verbo pagar, da primeira conjugação, não é isso. Ele passa por experiências desse mesmo tipo. Isso. O filho, por exemplo, o cara foi um péssimo filho, judiou do pai, não cuidou. Pode ser que ele tenha que passar por isso, experimentar.
o próprio filho dele. E não é às vezes na mesma encarnação, às vezes em uma outra, depois de outra, depois de outra, sabemos? Assim como pode, nessa situação, juntarem-se ali espíritos que precisam passar pela mesma experiência. Pela mesma experiência. O filho, que é o que faz isso, né, para o pai que já provavelmente pode ter feito isso também para o pai dele, então ele vem agora sentir pelo filho. E o filho que fez vai ter que depois também sentir. O que eu entendo é assim, o Espiritismo veio fazer o seguinte: em vez de trazer instrução, tudo que você planta, você colhe. Também. Tudo dá dentro do Evangelho. A colheita não é colher pecado, não é colher isso, não é colher aquilo. Você fez, plantou almeirão, alface, isso. Não vai colher jabuticaba, não. Não vai colher maconha. Se colher maconha, você não vai colher a luz que você comer. Cannabis sativa. Então, quer dizer, tudo que você planta, você colhe. E o que acontece é o seguinte: muitas vezes aquilo que você vai colher para você comer pode ser uma coisa muito pesada. Amarga. Vai aliviar a dor, vai parcelar essa alimentação para você, numa, duas, três encarnação, você se alimentar bem, porque Deus não castiga ninguém. Se eu, que não sou nada, não castigo meu filho, meu neto, Imagina o Pai, não? então eu sou melhor que Deus? Imagina o Pai Celestial. Eu sou melhor que Deus, então? Ademais, ele não coloca carga muito pesada nas Agora, costas dos e filhos. depois Faz a outra, gente tudo depende entender, né? do momento onde a gente nasce, a gente é criado, e assim por diante. Você pega uns clones infelizes que nascem lá na favela do Rio de Janeiro. Para ele querer ser padre, pastor, vai ser muito difícil, né? Agora, pode ser uma boa chance dele até se tornar um traficante, porque vem naquilo na cabeça que ele nem sabe se está fazendo certo ou se está errado. É um caminho. Se nasce um camarada. Mas lá tem gente que não é Eu traficante. sei, não, estou dando uma ideia assim por cima. Nasce uma pessoa de uma família a índole da estruturada, pessoa que isso, aquilo, direitinho, é diferente. Então tudo isso é pesado, como eu vou falar. E outra, não é numa encarnação que nós vamos transformar da água para o vinho. É por isso que o título que a dona Célia escolheu hoje fala sobre bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Porque a misericórdia é a compreensão de que você já tendo passado a indulgência, você vai ter com o outro. Agora, se eu sou bem-aventurado, que beleza ser bem-aventurado, porque eu sou misericordioso. Agora, que não aprendemos ainda, você tem razão, pode ser que leve muito mais tempo, e sabemos quantas encarnações, mas fazer isso de coração, com docilidade, como fala o Evangelho, nós não aprendemos, não. É que nem a gente. Eu falo como o Divaldo fala. O cara pergunta, você não é espírita? Você tem que me perdoar. Aí o Divaldo fala, eu sou espírita, mas pode deixar para amanhã? Eu te perdoo amanhã. Hoje não dá, eu preciso acalmar o meu espírito. Você pode estar fazendo uma coisa muito mal para mim agora, e a gente desencarna e vamos até se encontrar do lado de lá. Eu posso até do lado de lá te perdoar. Até do lado de lá. Mas não é assim que funciona. O lugar que você praticou é que você tem que pagar. Não, mas não é pagar. Mas eu É pagar assim, no verbo pagar aí. Eu posso Resgatar, o termo melhor. Eu posso chegar lá e estar numa situação muito melhor que a sua, eu reconhecer que ele poderia querer te ajudar. Não quer dizer que eu estou cobrando. Aqui, ó, é evolução. Quantas pessoas que partem daqui vão para lá e trabalham um trabalho maravilhoso lá de lá? Tudo bem, mas nós sabemos que o fato é, você tem que pagar no mesmo local. O Evangelho ensina isso, né? Colher, seja o verbo que o Ayrton usou é melhor do que pagar. A gente usa essa expressão vulgar, mas é o resgate, mas não é o resgate porque isso, é porque você tem que recuperar a si próprio. Sim. Esse é um esforço que nós devemos fazer. Uma força maior para você suportar. O entendimento. Tem que ter o Mas entendimento. é aí que eu falei, o Espiritismo veio a 18 de abril de 1857 exatamente para isso. Não é para estar, o Espiritismo vai reformar o mundo, vai reformar as pessoas. Não vai não, ele está lançando luz, claridade para nós podermos entender o que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo, como você falou, nós estamos plantando para colher mais tarde. Você pode ver que todas as parábolas que Jesus contou, até hoje, estão vivas
na nossa memória. De um jeito ou de outro, elas são vivíssimas. E você aplica aqui, aplica ali, é ali, não tem jeito. E ele falou de uma simplicidade, né? Às vezes com um pouco de severidade, teve alguns momentos que Jesus foi severo, sem precisava mesmo. Ó raça de víbora, até quando estarei entre vós? Vocês não aprendem? Homens de pouca fé. Homem de pouca fé, não é? Quando os pescadores jogavam aquela rede lá, não pegaram nada. A gente mesmo aqui com tudo que a gente ouve, que a gente aprende, tem hora que a gente perde a paciência com determinadas pessoas. Mas você já perdeu alguma coisa que você não tem? Se eu já perdi. Alguma coisa que você não tem? Paciência? A gente perde a paciência porque não tem paciência. Não, mas eu digo o seguinte, de repente você perde a paciência com determinadas pessoas, até que você não é que você vai explodir. Ou fala assim, eu sou filho de Deus também, eu não tenho sangue de barata. Eu nunca soube nenhuma ciência. No dia a dia que a gente vive aí, a gente enfrentar. O que é o trânsito? Uma coisa que me deixa, às vezes, me deixa pé da vida é o trânsito. Você dá, o que as pessoas fazem na frente da gente, às vezes Aí Jesus falando outra vez, que não se turbe o vosso coração. Fala assim, vai com Deus. Eu não vou acreditar. Não, eu estou dizendo só. Mas eu sabe o que eu aprendi que eu faço uma oração para essa pessoa. Aí a gente fala assim, mas deve ser barbarense. Meu Deus. Eu há muitos anos, quando eu tinha cadeia, Não é? eu fazia oração para a cadeia. Os hospitais, eu faço oração para os hospitais. E quando os camaradas fazem uma coisa no tanto, eu sempre faço oração porque eu tenho hora que não é. Porque ele é perigoso para ele mesmo, né? Aquela pessoa é perigosa para ela mesmo. E esse dia não, na vez do cara, o cara veio com menina na frente. Olha, Sidó. Não nada, gente. Eu ia estar falando para a Célia.